que a gente está enfrentando são as narrativas. Sinceramente, Zélia, eu não acredito, assim, eu acredito que você acredita no que você está falando. Eu não acredito que, de fato, exista aquilo que você está pintando, entende? Sim. Porque vocês se referem a esse governo como se fosse uma ditadura, vocês falam em censura, e precisa tomar cuidado com isso, porque isso não está existindo. A gente precisa falar as coisas, assim, de uma maneira honesta. Não há censura no Brasil. Não há censura no Brasil. Cara, pessoal, vamos respeitar aqui a opinião de cada um. Olha, o que está acontecendo aí, vocês estão vaiando, né? Vocês estão vaiando. O que é que isso significa? Isso significa que vocês têm uma paciência mínima em relação ao pensamento oposto. É justamente disso que eu quero tratar, essa paciência mínima, essa intolerância, essa pretensão, essa arrogância de achar que o seu discurso é o discurso verdadeiro, o único legítimo e a única verdade. É por isso que a gente está onde está. É por isso que eu passei o que passei, sendo uma professora universitária, tendo estudado horrores para estar em sala de aula e sendo defenestrada porque a maioria da classe de professor e de docente ficou extremamente decepcionada comigo, talvez como você tenha ficado decepcionado com a Regina, e não contente em ficar decepcionado, foram para cima de mim criticamente nas redes sociais, fazendo uma queima de reputação. É isso que acontece. Vocês não conseguem fazer um exercício de humildade, de olhar para uma situação e entender o meu discurso, ele não é o único possível. Aquilo que eu estou vendo não é o único ângulo sobre o qual a coisa pode ser olhada. Catarina. Certo? Então, eu fui vaiada em público, eu preciso responder. Fica à vontade, então, mas depois eu preciso fazer uma pergunta. Não, beleza, beleza. Então, assim, por que eu digo que não há censura? O que há é que está havendo uma mudança de administração. É óbvio que se você tem um governo como o de Bolsonaro, por que vocês acham, meu Deus do céu, que é obrigação do Estado fomentar com dinheiro público algo que vá frontalmente agredir o senso moral de quem paga os impostos? Por que o governo tem essa obrigação? Quando você faz um enxugamento da máquina pública nesse sentido, isso não é censura. Então a gente precisa primeiro definir o que é censura, porque censura é o Estado. Cara, se a gente tivesse sob censura, isso aqui não estava acontecendo. Sim. Se a gente tivesse censura, a Zélia não estava falando. Se a gente tivesse sob censura, tinha um monte. Isso, mas é um fato, é um fato. Mas... Então, peraí, olha, eu queria agradecer à Folha de São Paulo, porque aqui existe um debate de fato, porque eu e o Josias, nós estamos para um lado, vendo por uma janela, o Ale e a Zélia estão do outro lado, vendo por outra janela, e se vocês continuarem com essa coisa de vaiar, com essa coisa de achar que a gente não tem o direito, que o que a gente está falando é um absurdo, a gente não vai sair do canto. Eu preciso olhar para a Zélia e tentar entender, poxa, mas o que é que ela está vendo, o que é que ela está sentindo, o que é que está decepcionando tanto que eu não estou conseguindo enxergar, porque eu não enxergo que a gente esteja sob uma ditadura. Vou só concluir meu raciocínio, eu vou usar, não com o sentido de ofender o indivíduo, mas para significar de um modo concreto o que eu estou querendo dizer, que é o Alvin. Eu ouvi uma entrevista do Alvin quando ele não era ainda o secretário, num podcast lá, um podcast de direita chamado Senso em Comum. O que é que eu ouvi ali? Eu ouvi um cara que era do meio artístico, um meio hegemonicamente de esquerda, que de repente ele deu a virada no din-din, como muita gente deu, e acordou bolsonarista e descobriu que era de direita, sei lá o quê. E aí ele foi completamente perseguido pela classe artística. Certo? Ele conta lá, são as palavras dele, que o Bolsonaro foi esfaqueado e que ele estava num teatro e ele viu as pessoas comemorando o esfaqueamento do Bolsonaro. E ele disse, pô, isso aí é um absurdo. E a partir daquele momento ele saiu do armário, se declarou bolsonarista e a carreira dele acabou. Tá certo? Ele não conseguia mais dar aula, ele não conseguia mais ter os alunos dele do teatro, ele não conseguia mais fazer. Por quê? Por causa da hegemonia e da perseguição e desse pensamento hegemônico que quer se impor de uma maneira absurdamente autoritária. Então a esquerda ela tem se comportado de uma maneira autoritária. Qual é o resultado disso? É que liga o Bolsonaro pro Alvin, dizendo, não sei o que, tá, você vai vir para cá, aí bota o cara lá
por que aquele cara ocupou o lugar que ele ocupou? Porque ele foi perseguido pela esquerda. O mérito dele maior, assim, ele tem um mérito lá na arte dele, mas ele estava lá porque ele foi perseguido pela esquerda. Ele acaba a entrevista significativamente dizendo uma coisa assim, aí o Bolsonaro me ligou e eu disse a ele que agora nós vamos fazer uma coisa grandiosa, bela, gigante, moral. Cara, isso aí é loucura, isso é patético, mas por que a gente está nesse nível de absurdo? Porque efetivamente a esquerda perseguiu, efetivamente a esquerda cuspiu, efetivamente a esquerda defenestrou, a gente viveu isso. Então, se a esquerda não se reinventar, se a esquerda não fizer uma meia-culpa, se a esquerda não assumir isso, se vocês continuarem vaiando quem estiver simplesmente oferecendo um pensamento mais nuançado, a gente não vai sair do canto. A gente está aqui no espaço de diálogo, a gente está aqui no espaço democrático, e a democracia precisa avançar assim, na conversa, no respeito.